pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo aqui então para hoje, nesta sexta-feira da quinta semana da Páscoa, a qual hoje, dia 8 de maio, no qual a Igreja no Brasil e no mundo inteiro celebra a Divina Misericórdia. Toda sexta-feira do ano se celebra a misericórdia divina que brota na cruz. Então, iluminados pela liturgia que nos apresenta então a identidade cristã, o cerne da identidade cristã, a transição do medo para a amizade e da imposição para a escolha livre de amar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, como falava, iluminados pela Divina Misericórdia, hoje, começando pelos Atos dos Apóstolos na primeira leitura, capítulo 15, versículos 22 ao 31, aonde o texto conclui o que ontem iniciamos, o Concílio de Jerusalém, e traz uma das frases mais importantes da história da Igreja. Ao então os apóstolos, ao escreverem a carta para as comunidades, escrevem, como escrito ali no versículo 28, porque decidimos o Espírito Santo e nós, ou decidimos o Espírito Santo em nós. Aonde isso mostra que a Igreja não é uma democracia humana, nem uma ditadura, mas um corpo guiado pela escuta da vontade de Deus. Quando a carta foi lida em Antioquia, a comunidade ficou muito alegre com a exortação, onde havia o peso e a dúvida sobre as leis antigas. O Evangelho trouxe leveza e clareza. A decisão evitou, então, uma ruptura na igreja primitiva, mostrando que a caridade deve estar acima de qualquer costume ou tradição humana que não seja essencial para a salvação. Como era a circuncisão, E a pergunta que nos traz a primeira leitura é: se nós buscamos a ajuda do Espírito Santo em nossas decisões? E se o resultado da nossa... E lembrarmos, não se... Perdão. Que a pergunta é: se nós buscamos a ajuda do Espírito Santo nas nossas decisões, sejam elas pessoais, comunitárias ou familiares. E o que nos lembra é que o resultado de uma decisão guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, é sempre a paz e o fortalecimento. Então, esta é a primeira leitura. No Salmo: vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Este salmo que é de confiança e um chamado a despertar, que começa bem assim: meu coração está pronto, meu Deus. E é a oração de quem encontra o centro em Deus, aonde encontra que a sua vida se baseia na vontade do Pai, onde Deus é o principal, é o primeiro. O salmista que deseja que a glória de Deus se eleva acima de todos os céus, e sua fidelidade atinge as nuvens, ecoando o desejo da primeira leitura. E o Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 15, versículos 12 ao 17, onde Jesus continua a metáfora da videira, revelando que o que mantém os ramos unidos é o amor.
Jesus simplifica tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida de nosso amor não é o que sentimos, mas o sacrifício de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, como fala no Evangelho. Na sexta-feira, no qual hoje estamos, lembrando na Divina Misericórdia, que sempre nos lembra na cruz, onde brota a misericórdia divina, né? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, que nos amou até o fim, para que aprendêssemos a não viver apenas para nós mesmos. E que eu lembro, como sempre repito e não paro, da frase de Santo Agostinho: queres saber o teu valor? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. Ao olharmos para a cruz, nós vemos a maior prova de amor. Nós vemos a imensidão do amor de Deus por nós. E lembramos pelo Evangelho que o servo cumpre as ordens sem entender o propósito. O amigo conhece o coração do outro. Jesus nos abriu os segredos do Pai. Então é um convite ao sermos cristãos e vivermos uma relação de amizade íntima com Deus. Não como servos, mas como os amigos. Nós fomos, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Nossa fé, então, começa com a iniciativa de Deus. Ele nos escolheu para um propósito, dar frutos que permaneçam. E o que nos traz, então, como a reflexão principal da liturgia de hoje é se nos sentimos amigos de Jesus ou apenas nos sentimos empregados que cumprem uma tarefa religiosa por medo ou por obrigação. E nos lembrar que a amizade com Cristo é o que dá sentido a todo o cansaço do dia a dia. E para bem meditarmos nesta sexta-feira, começamos assim, pela primeira leitura que nos ensina que Deus não quer impor fardos insuportáveis. Se às vezes a nossa religiosidade é pesada, amarga ou excludente, talvez não seja a do Espírito Santo. Talvez estejamos fazendo algo meramente automático ou mecânico, né? Dependendo do que se compreende por isso, né? Às vezes estamos agindo que nem um robô que simplesmente faz porque foi programado para isso, né? Então, é pensarmos nisso. Jesus nos chama de amigo, e isso exige uma transparência e um tempo de convivência, que é a oração. E o que nos é proposto hoje é para tentarmos conversar com Jesus, não como criaturas distantes, mas como um amigo que deu a vida por nós. E também o fruto que Jesus espera de nós é o amor concreto. Quem é então a pessoa que hoje precisa de nós, que precisa que nós demos um pouco de nossa vida, seja um pequeno tempo, seja paciência ou seja ajuda. Muitos precisam de nós. E rezemos assim para bem finalizarmos a liturgia de hoje. Senhor Jesus, obrigado por me escolheres e por me chamares amigo. Me chamares de amigo. Que o Espírito Santo me guie em todas as decisões de hoje, para que eu não carregue nem imponha pesos desnecessários. Ajuda-me a amar como tu me amastes, dando a vida nos pequenos gestos de serviço. Amém. Senhor Jesus, obrigado por me escolheres e por me chamares de amigo. Que o Espírito Santo me guie em todas as decisões de hoje, para que eu não carregue nem imponha pesos
desnecessários. Ajudai-me a amar como tu me amastes, dando a vida nos pequenos gestos de serviço. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada sexta-feira, e iluminados pela misericórdia divina, possamos permanecer na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus e nos encontramos amanhã.